Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Na nossa primeira aula, a gente falou de noções gerais sobre relações raciais, com o intuito de chamar a discussão à ordem, chamar o feito a uma discussão crítica. O tema que diz respeito às relações raciais, qualquer que seja, em qualquer lugar do mundo, causa muita tensão. E essas tensões geralmente levam a discussões que ficam margeando, tangeando o senso comum. Então, é muito, por demais, assim, visto nesses debates, pessoas darem uma opinião sem nenhum embasamento, com base, muitas vezes, em questões que viveram pessoalmente, ou fatos que observaram, e aí trazem discussões, fazendo comparações que muitas vezes são por indução, mas não correspondem aos fatos sociais vividos. Na aula passada, nós começamos a discutir as relações raciais do ponto de vista histórico e social. Fomos discutir a evolução do debate sobre racismo estrutural, desde a escravidão, passamos pelo período pós-abolição, né? Falamos muito sobre o que foi a eugenia, né? E depois falamos de uma outra fase muito importante para as relações raciais no Brasil, que é a democracia racial, né? A partir dos estudos do grande sociólogo brasileiro Gilberto Freire, que fez uma tese muito contundente acerca da formação social, né? Histórica do Brasil, com base numa perspectiva metodológica culturalista, e estabeleceu a democracia racial como uma forma de miscigenação, né? Entre as raças, as três raças, daí a ideia do mito das três raças, né? E ele via isso como algo positivo, que era diferente do que os seus antecessores, que eram extremamente influenciados pela eugenia. E eu coloquei lá uma frase do Nina Rodrigues, que talvez tenha sido o precursor, né, desse pessimismo da elite brasileira pós a abolição. Então, somente na década de 30 e posteriormente na década de 40 é que muda-se. Mas por quê? Naquela época, tratava-se de buscar uma identidade nacional comum, né? Então, você não consegue buscar uma identidade comum para a formação nacional. A gente sabe que para a formação de um Estado nacional, você precisa ter território, você precisa ter povo unido, né? Falando o mesmo idioma, né? E você precisa ter uma crença, você precisa ter valores comuns, né? Então, você tem uma série de... Então, tratava-se ali, sobretudo naquela geração, sobretudo a partir de 1920, né, o modernismo, eu falei da influência do modernismo para esse tipo de análise social, tratava-se de colocar o brasileiro em cena, de falar algo positivo sobre o brasileiro, né? E o Gilberto Freire alcançou, eu penso que de maneira mais feliz, essa ideia quando ele trouxe o pensamento em Casagrande Senzala de que o Brasil era um país virtuoso justamente por conta da mistura de raças. Gilberto Freire, na sua análise, tornou-se mais do que um mito, né? Tornou-se uma política pública realmente, sobretudo a partir do período Vargas, até para debelar a ideia anterior, que era a ideia da eugenia e da política do branqueamento, falei da migração aqui, do processo de migração. Eles conseguiram, eles foram felizes, porque a ideia de democracia racial foi adotada no Brasil como uma retórica muito forte que se tornou política, né? E aí a democracia racial tem o importante mérito de, por um lado, debelar, arrefecer tensões raciais, porque o argumento da democracia racial é sedutor e poderoso. Nós todos somos mestiços, nós somos um país formado por brancos, por índios e por negros. Então, nós todos somos mestiços. Isso guarda uma certa verdade quando você vai analisar o Brasil, mas você não analisa a partir da ideia de democracia racial, de democracia de mistura de raças, como que isso ocorreu. Você nega, por exemplo, os estupros, as violências,
o genocídio da população indígena, a escravidão da população negra, você tem até que dizer que a escravidão não foi assim tão ruim para os negros, né? E aí você começa a pensar exemplos de situações de escravidão que não eram tão ruins para poder falar como se aquilo fosse a estrutura do país, né? Então foram quase 400 anos de escravidão e tem muitas passagens terríveis. Então falamos disso tudo e dissemos que a democracia racial começa a cair na década de 50, quando a Unesco começa a pesquisar países para ver quem são os países que têm uma situação racial mais positiva, diferentemente dos Estados Unidos, da África do Sul, né? E de outros países da Europa que tinham acabado de guerrear na Segunda Guerra Mundial por conta do nazismo. Então, o Brasil foi apontado como um país que teria resolvido suas tensões raciais. E os estudos que foram feitos na Escola de Sociologia de São Paulo, liderados por Roger Bastide e Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso era também dessa equipe, mostrou exatamente o contrário. Né? Em negros, na sociedade de classes, analisando São Paulo, o Florestan Fernandes chega à conclusão de que a democracia racial era um mito, porque Florestan Fernandes vai começar a analisar a situação em que os negros se encontram na década de 50, quase 80 anos após a abolição. E ele vai chegar à conclusão que os negros estavam praticamente no mesmo lugar, quase todos analfabetos, desempregados ou mal empregados, sem perspectiva de melhoria de vida e com muita desigualdade social entre negros e brancos. Ele falava isso, inclusive. Então, o Florestan Fernandes, que era um dos maiores sociólogos críticos do Brasil, né, ele denunciou que seria um mito da democracia racial. Mas Florestan também, por outro lado, é criticado porque ele não apontou, ele acreditava, como um marxista que era, que à medida que os negros fossem se integrando ao sistema de classes, essas desigualdades iriam reduzir e os negros, justamente com os brancos no mercado de trabalho, formariam a grande classe trabalhadora brasileira, o que não aconteceu. Os negros não conseguiram essa mobilidade social e nos dados que falam do mercado de trabalho, os negros continuam numa situação bem desigual em relação aos trabalhadores que não são negros. E uma outra coisa também é que o próprio Florestan, na sua análise, ele não verificou, não estava preocupado também em mostrar a atuação do Estado brasileiro para construir políticas públicas de promoção de descendentes de imigrantes, né? O Estado brasileiro fez escolas, o Estado brasileiro emprestou dinheiro, o Estado brasileiro fomentou a produção de imigrantes e seus descendentes no Brasil, né? E não fez isso com os negros, e não fez isso com outros grupos da população brasileira. Florestan também não tratou de analisar isso, a importância do Estado brasileiro, do Estado de bem-estar social, do Estado provedor brasileiro, né? Que surge, eu falei aqui que na Itália o Brasil tinha 4 agências de imigração para recrutar homens jovens que quisessem vir para o Brasil, né? Então pagava passagem de navio, enfim, chegava aqui, muitos tinham terra, enfim, políticas públicas aqui, tem tese de história da Universidade de São Paulo que mostra que a própria Assembleia Legislativa de São Paulo tinha ajuda para os imigrantes que chegavam da Itália, de outros lugares do mundo. Da África não podia vir imigrantes, do Japão também, só depois que se permitiu, né? Então, teve toda ali uma estratégia para que o Estado brasileiro criasse uma espécie de capitalismo de Estado para os imigrantes. E a política deu certo para os imigrantes, mas ela deu muito errado para os descendentes de africanos. Para a aula de hoje, eu trouxe a continuidade desse debate para a gente mostrar como que a gente chegou aqui, onde a gente chegou, né? Em que fase que nós estamos. Eu só estou querendo ver aqui. Assim, acho que eu vou botar aqui. Vou exibir para vocês já já os slides, né? Eu mandei no grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo do WhatsApp. Mandei o slide no grupo do WhatsApp para vocês, tá? Estão todos lá. E nós vamos poder, na aula de hoje, dar continuidade à nossa discussão. E nós paramos na aula passada, se não me falha a memória, em classificação racial, né? Falamos de classificação racial no Brasil,
e debatemos bastante classificação racial. Falamos sobre as categorias, né, da classificação racial, falamos da maneira imprecisa que muitas vezes o termo pardo é utilizado. Então, eu penso que a gente pode saber se vocês estão vendo o slide que eu coloquei aí para vocês, só me confirmem, por favor. Sim, estamos sim. Vamos ver se eu consigo aqui colocá-lo. Aí, então tá. Vamos avançar, nós paramos aqui na classificação racial. E, em relação ao debate crítico, à evolução histórica e crítica da questão racial, nós falamos da importância do projeto, do trabalho do Florestan Fernandes, né? Lá na Escola da Sociologia da USP. E é muito importante entender que isso evolui, né? As relações raciais, como um tema social importante, não fica parado no Florestan Fernandes, ela evolui. Então, na década de 70, década de 80, ficou muito famoso um trabalho de um intelectual aqui no Rio de Janeiro, chamado Carlos Razenbaum, já falecido, e Nelson do Vale Silva, em que eles vão cotejar desigualdade, né? Desigualdade socioeconômica com grupo racial, né? E, ao fazer esse trabalho, eles vão mostrar que as pessoas brancas estão mais favorecidas economicamente no topo da pirâmide econômica brasileira, enquanto que pessoas pardas e pessoas pretas estão na base, quase próximas, né? Quase próximas. Pardos e pretos bem próximos, mas ambos muito distantes das pessoas brancas. Então, eles vão sugerir, e é a primeira vez que se faz isso, que essas categorias, pretos e pardos, são os não brancos, né? E que, ao longo da história, essa questão se mantém. Eles continuam abaixo no indicador social, que é um indicador econômico. Então, vai se discutir isso, o movimento negro vai buscar essa categoria e vai dizer, olha, pardos e pretos estão longe dos brancos na pirâmide socioeconômica. Por quê? Eles são descendentes de africanos, são afro-brasileiros, sofrem o que se convencionou chamar de racismo estrutural. E, portanto, há sobre eles esse peso do racismo que impede e atrapalha com que eles tenham mobilidade social, mesmo num país capitalista como o Brasil. Então, a partir daí, a gente começa a buscar uma nova fase, que é a fase da promoção da igualdade racial. Essa fase é uma fase que começa na Constituição de 88, quando a Constituição diz que era preciso reduzir desigualdades, né? Mas somente por conta da Conferência de Durban e da atuação do movimento negro na década de 90, é que as políticas de promoção da igualdade racial vão começar a ser adotadas para tentar, de algum modo, reduzir as desigualdades, as disparidades sociais entre negros e brancos. Então, os principais estudos a partir daí, quer dizer, década de 90, anos 2000, eles vão fazer o quê? Eles vão colocar que as relações raciais têm uma certa dinâmica, têm uma certa autonomia, que esse racismo estrutural, ele, diante dos sistemas de organização social que o Brasil adotou, qualquer que foi o sistema, democracia, ditadura, mais liberalismo, menos liberalismo, mais intervenção do Estado, menos intervenção do Estado, tanto faz o sistema que o país adote, uma coisa é certa, a desigualdade racial se mantém. Ela acaba virando uma categoria que não ficou lá no passado, né? Ela é uma categoria que se protraiu no tempo, né? A desigualdade racial, ela permaneceu 120 anos após a abolição da escravatura, quando esses estudos começaram a ser feitos com mais ênfase, 110 anos da abolição da escravatura, eles começavam a mostrar que o Brasil não tinha conseguido debelar as desigualdades entre negros e brancos. Então, que era necessário criar políticas específicas para promover a igualdade racial. Eu destaco aqui trabalho do professor Marcelo Paixão,
no Laeser, da UFRJ, em que é só sobre desigualdade. As pesquisas começam a ser feitas, eles pegam os indicadores e desagregam por raça, cor. E, ao fazer isso, eles conseguem detectar onde estão os negros, né, nessas pesquisas. O trabalho do professor Ricardo Henriques, que é um economista importante, em 2001, ele faz um trabalho também de fôlego, mostrando a desigualdade racial de uma maneira muito inteligente. Ele faz uma comparação entre brancos e negros do passado e brancos e negros hoje, mostra que a desigualdade permaneceu. E é bem interessante o gráfico que eu vou mostrar para vocês, para a gente começar a entender, né, a lógica da desigualdade, como é que ela permanece, por que as políticas de ação afirmativa são importantes. Então, esses trabalhos, eles analisam as desigualdades entre negros e brancos. Percebe a categoria? Não é entre negros e pobres, não é entre brancos e pobres, é entre negros e brancos. Por que eu estou falando isso? Porque em qualquer pesquisa empírica é importante respeitar a metodologia das categorias. Tem muita gente que confunde. Quando quer analisar a questão racial, quer colocar a questão de classe dentro. No paradigma de classe, se estuda o rico e o pobre. O rico e o pobre. No paradigma racial, se estuda o branco e o negro. Né? Você não vai estudar o branco pobre com o negro rico ou coisa parecida. Você não pode confundir as categorias. As categorias precisam ser utilizadas com a mesma metodologia. Então, é muito importante entender, até porque lá na frente a gente vai discutir mais um pouquinho a importância da densidade da classe sobre a raça e vice-versa. Né? E ver como é que essa discussão é mal encaminhada no Brasil. Mas é muito importante entender que, para esses intelectuais, para esses pesquisadores, importa separar, desagregar por raça-cor, brancos e negros, para saber exatamente se essa disfunção social, ou seja, essa desigualdade, é muito grande, é muito gritante. Né? Se elas estão avançando, se elas não estão avançando, se elas estão sendo reduzidas, se elas não estão sendo reduzidas, até para poder medir o alcance das políticas sociais tradicionais. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, não importa para esse tipo de indicador de desigualdade social a intenção do agente, se o Estado brasileiro, por exemplo, tem uma política específica para discriminar negros. Né? O que importa é analisar os dados comparativos entre negros e brancos. Né? E, ao fazer isso, os intelectuais vão mostrar que, ao longo dos anos, há uma permanência do racismo nas desigualdades. Ou seja, o racismo, então, passa a ser uma categoria autônoma. Não que ela substitua outras categorias. Ela se molda, ela se junta, ela se soma às outras categorias. Ela é um plus e deve ser levada em consideração na política pública. Por quê? Porque ele permanece como uma categoria atual. Ele não é uma coisa que ficou no passado, abolicionista. Não é uma coisa que ficou lá atrás. Ele veio por todo o século XX. Por quê? No pós-abolição, o Brasil não criou políticas públicas específicas para a integração das pessoas negras. Então, essa fase que a gente vive hoje, há mais ou menos uns 20 anos, é a fase da promoção da igualdade racial. E ela surge exatamente de dois movimentos importantes. O primeiro foi uma marcha zumbi, ocorrida em Brasília em 1995, em 20 de novembro. Acho que foram mais de 50 mil pessoas, negras e brancas. Lara, governo Fernando Henrique, entregaram um documento à sua excelência na época, pedindo a adoção de políticas de igualdade racial, e o Fernando Henrique começou, então, startou esse movimento pela igualdade racial no Brasil. Foi no governo dele que as primeiras políticas começam a ser criadas, justo o Fernando Henrique, que décadas antes tinha sido orientado por Florestan Fernandes. Tá? Só falar uma coisa aqui, fazer justiça ao Florestan Fernandes, tá? Muito embora a gente discorde da análise que ele tinha de prognóstico de que as pessoas negras iriam se integrar ao sistema de classes, formando, junto com as pessoas brancas, uma verdadeira classe trabalhadora brasileira, o que não aconteceu, porque os negros não conseguiram integrar essa classe trabalhadora, pelo menos essa classe trabalhadora formal. O Florestan Fernandes ele foi deputado federal constituinte, e o Florestan acreditava na importância de adotar políticas de igualdade para as pessoas negras. Então, na Constituinte de 88, quando você pega a Constituição, tem lá um capítulo do índio, né? Quem já leu a Constituição está lá, do índio. Também foi ideia do Florestan, que era antropólogo,
E ele propôs também na Constituição um capítulo chamado do Negro. Só que esse capítulo dele, chamado do Negro, que trazia uma série de políticas públicas, foi rejeitado nas comissões revisoras, não passou. Passaram normas esparsas, espalhadas pela Constituição, como coisas de quilombola e tal. Mas o capítulo que ele propunha medidas para reparar a desigualdade não passou. Era um capítulo que ele chamava do Negro, assim como tem na Constituição do Índio. Tá? O Florestan foi uma das pessoas que trabalhou na relatoria daquilo. E aqui, uma outra situação que é importante é a Conferência de Durban, em 2001. Durban é uma cidade na África do Sul, né? Nelson Mandela, todo aquele esquema, a ONU fez uma grande conferência para falar de discriminação no mundo e para poder exortar os países que haviam assinado vários tratados internacionais, como era o caso do Brasil, a adotar políticas de inclusão racial. O Fernando Henrique, então, na época, se sentiu exortado pela ONU, porque o Brasil já tinha assinado vários tratados e não tinha feito nada. Então, ele começou imediatamente a nomear pessoas negras, criou política de cota nos ministérios, nomeou um general, na época, me lembro, e o Raul Jugman criou 20% de cota nos cargos de DAS do Ministério no Ministério da Reforma Agrária, que era o ministério dele. E aí o ministro Marco Aurélio Mello, no Supremo, também criou cota para concurso público lá no Supremo. E aí começaram a surgir algumas medidas a partir dessa conferência. Logo nesse início de 2001, a UERJ adota o sistema de cotas raciais também. Foi o primeiro do Brasil. E adota falando aqui na Assembleia Legislativa do Rio, que estava a Conferência de Durban acontecendo, chamando a atenção do Brasil, porque o Brasil tinha muita desigualdade racial e não fazia nada. Então, foi esse histórico que levou a essa fase de hoje. A fase de hoje é uma fase de promoção da igualdade racial, onde são criadas várias políticas públicas para promover a igualdade racial. Essas políticas públicas visam, de algum modo, reduzir desigualdade, né? E por que é importante reduzir desigualdade? Porque as desigualdades elas vão se protrair no tempo. Eu vou avançar aqui um pouquinho para mostrar para vocês, porque a desigualdade mesmo a gente vai estudar mais na frente. Mas eu vou mostrar para vocês. Olha, quero saber se vocês estão vendo esse slide, que é um slide muito importante. Sim, desigualdades raciais. Então, vamos dar uma olhada nesse slide para a gente entender como que os intelectuais vão passar a discutir as desigualdades raciais a partir desses estudos. Dá uma olhada, por favor. Olha o que diz esse gráfico inteligente que fizeram. Média de anos de estudo da população de 15 anos ou mais de idade. Então, é a média de estudos. É exatamente quando começa a surgir a ideia de adotar política de ação afirmativa no Brasil. 92, ali 2008, estavam essas questões em debate. Repara que o gráfico traz uma categoria de pessoas brancas na linha vermelha e a categoria de pessoas negras na linha verde. Então, nesse gráfico, você observa por ano a evolução da escolarização das pessoas brancas e negras. O comparativo é interessante porque ele colocou em linhas paralelas a evolução de ambos, de negros e de brancos. E olha o que o gráfico mostra para a gente. O que ocorre no Brasil? O Brasil levou muito tempo para adotar a educação como uma política pública de Estado. Somente com a LDB, né, na década de 90, foi que se estruturou a educação. A LDB é a Lei Darcy Ribeiro, né, que ela se estruturou a educação, disse como é que seriam as contribuições e as atribuições dos poderes, a questão federativa, e é uma lei avançada para a época, mas ainda precisa de muita efetividade na legislação, na LDB. Mas veja que é interessante, quando você vai avaliar a educação, que é um indicador social importantíssimo para o debate que a gente está travando, a escolaridade no Brasil era baixa, para brancos e para negros, né? Então, quando o governo começa a injetar mais recursos na educação, cria Fundeb e começa a fazer uma série de políticas públicas, sobretudo para a educação no campo, que era muito atrasada em relação à educação das metrópoles, você começa a perceber um avanço na escolaridade das pessoas.
negros e brancos avançam. Se você for comparar os brancos, lá em 92, olha lá o que o gráfico está indicando, eles tinham 6,1 anos de estudo, em média, né? Enquanto os negros tinham 4 anos. Os negros tinham 2 anos a menos que os brancos em 92 de escolaridade. Aí investe-se, governo Fernando Henrique Cardoso, há um investimento aqui na educação, maior investimento em educação. Então, os brancos saem de 6,1 anos de estudo e, em 2007, 2002, vamos pegar 2002, que são 10 anos depois. 2002, eles já estão 7,4, já subiram mais de 1 ponto. E em 2007 já está 8,1, já subiram 2 pontos. Então, você levou... Olha como a educação demora. As professoras sabem disso, né? Educação demora. De 92, vem para 2002, 2007, 15 anos, para avançar 2 anos a escolaridade média dos brasileiros brancos. Repara que os brancos estão crescendo na medida que os anos vão passando. Isso continua até hoje. Temos mais escolaridade, mais gente escolarizada, o que é muito bom. Repara que os negros também estavam, em 1992, com 4 anos. Né? Em 2007, eles vão para 6,3. Ou seja, eles crescem mais de 2 pontos um pouco. Crescem também os negros, o que é bom, né? Mas repara que essa desigualdade entre negros e brancos, que é a linha paralela, né? Ela não reduz. Ela fica, em média, 2 anos e pouco. Os brancos evoluem e os negros também evoluem, mas não ocorre isso aqui, ó. Você não aproxima o que os indicadores falam que é a boca do jacaré, né? Ela continua aberta. Então, por que se adota a política de promoção da igualdade racial? Para acelerar esse processo de igualdade, para reduzir essa desigualdade. A política de igualdade racial vai atuar como um plus na política social de educação, na política social de saúde, que é uma política universalista para todas as pessoas. Aí você traz a ação afirmativa, a política de igualdade racial, para ser somada a essa política. Então, na educação, cria-se o Fundeb, né, que é aquele fundo para poder valorizar a educação básica. Coloca-se, dobra o número de dinheiro para as escolas de educação fundamental. E também você faz o quê? Você cria a política de cota na universidade. A política de cota, ela não se contrapõe, nessa lógica, a uma política pública para melhorar o ensino superior, de uma maneira geral, ou melhorar o ensino básico. Ela soma, ela é um plus. É essa a ideia de promoção da igualdade racial. Eu percebo que muita gente quer contrapor. Muita gente, quando argumenta contra a promoção da igualdade racial, falava assim, olha, eu acho que tem que melhorar a escola pública, ao invés de ficar. Todo mundo quer que melhore a escola pública, mas isso, vocês estão vendo, leva muito tempo. Para acelerar esse processo, você vai adotar outras políticas. E a política de cota é uma política ação afirmativa, ela não é a única. Ela causa muita polêmica, mas ela não é a única. Tá? Então, essa ideia de desigualdade racial, ela foi a partir de 2001 com mais intensidade, e a gente hoje vive essa fase de promoção da igualdade racial. Então, dito isso, minha gente, se alguém tiver uma dúvida aí, eu posso voltar na explicação. Fechamos, então, a parte introdutória do curso, né? E vamos agora para um debate mais crítico, que é muito importante das relações raciais, que é discutir sobre alguns termos e conceitos no debate sobre relações raciais. Vocês estão conseguindo ver bem aí o slide? Sim. É bem interessante. Eu coloquei aqui os principais, tá? Já vou compartilhar com vocês aqui o texto. Eu já havia compartilhado no grupo, né? Eu compartilhei no grupo do WhatsApp. Chama Alguns termos e conceitos importantes no debate sobre relações raciais. Por que esse texto é importante? Porque ele mostra para a gente, de maneira crítica e fundamentada, o que significa determinados termos que a gente vai ter que usar constantemente no debate sobre relações raciais e muita gente se confunde. Então, está ali, ó, a discussão sobre relações raciais é permeada por uma diversidade de termos. O uso desses termos é fundamental
para a gente poder dialogar de maneira mais precisa. Mas muita gente não domina esses termos. No debate do dia a dia, conversando com gestores, muita gente se perde, não sabe bem os conceitos. Então, é importante fazer aqui, primeiro, um chamamento aos conceitos, aos termos mais utilizados. Eu coloquei alguns aqui. O primeiro deles que eu coloquei é a ideia de mito da democracia racial. Então, olha lá. Uma corrente ideológica que pretende negar a desigualdade entre brancos e negros no Brasil como fruto do racismo. Esse é o principal lema da democracia racial como ideia, como ideologia, como política pública, né? Ela dá a entender que no Brasil até existe racismo, mas que as desigualdades raciais não são produtos do racismo, seriam, assim, um produto mais da questão social, que o Brasil teria mais um apartheid social do que um apartheid racial. Então, nós já vimos esse argumento, de onde que vem esse argumento, por que esse argumento surge, né? Não precisa voltar aqui. Mas essa ideia de democracia racial, ainda, muito embora ela tenha sido refutada, esse é o termo, na academia e nas políticas públicas, ela tenha sido, de algum modo, ultrapassada, sobretudo a partir da adoção das políticas de cotas e de mais ações afirmativas, a democracia racial não acabou, tá? No imaginário do brasileiro médio, da brasileira média, a ideia é a democracia racial, tá? Por quê? Foi uma política adotada que ficou aí durante 70 anos oficialmente, ela teve muita força durante o período da ditadura militar. Então, a democracia, a ideia de democracia racial, ela não acabou, ela está aí. Muita gente, quando vai falar sobre relações raciais, resgata, remonta, renova, tem dificuldade de falar sobre racismo estrutural e da importância do racismo para a manutenção das desigualdades entre negros e brancos no Brasil. Então, tem aqui o link, ó. O link está no slide que eu vou deixar para vocês. Termos e conceitos. O link é o texto da professora Nilma Lino Gomes, professora titular da UFMG, que foi ministra das Mulheres. Esse texto é dela. Eu deixo aí o link do texto para vocês. Clicou lá, está lá um texto maravilhoso dela explicando. E eu trago de lá alguns conceitos. Por exemplo, para nós, o conceito fundamental aqui é racismo. Racismo é uma ideologia. Lembra lá da ideologia eugenista, né? Racismo é uma ideologia que fundamenta práticas, ações, né? Com base na ideia de raça, de superioridade e inferioridade entre raças, né? Para quê? Para que se possa desqualificar alguém, um grupo socialmente, ao mesmo tempo que se qualifica o outro grupo socialmente. Isso de uma maneira ampla, de uma maneira lata. Racismo é uma ideologia. Por isso é que não se acaba com o racismo. Por isso é que os Estados Unidos adotaram ações afirmativas há mais de 70 anos e vocês viram um sujeito pisar na garganta de uma pessoa negra na rua, de dia, sem se incomodar. Racismo é uma ideologia, não se acaba com o racismo, se combate, se conscientiza. Mas acabar é muito difícil, porque ele é da própria essência ideológica das pessoas quererem discriminar o diferente. Discriminar quem é diferente, quem não é igual a ele, a ela. Então, é exatamente por isso que é uma ideologia poderosa. A primeira coisa que um racista faz é buscar a diferença e, em seguida, nesse marcador de diferença, utilizar esse marcador para inferiorizar o diferente. Né? Então, se atribui, quer dizer, é uma ideia de poder, né? E a humanidade só se deu mal quando embarcou nessa. Tá? Então, quando alguém começa com algum tipo de essencialismo, querendo colocar algum marcador identitário, vamos falar já sobre isso, para poder desqualificar uma outra pessoa ou um outro grupo, cuidado. Né? Cuidado. É o germe, é o DNA do racismo aí, mais uma vez. Não se acaba com o racismo, se combate o racismo, se educa contra o racismo, se ensina, como queria o Nelson Mandela, contra o racismo. Mas é uma ideologia. Né? Mas, estrito senso, de um modo mais específico, o racismo, para nós, é uma conduta criminosa, pautada na Constituição de 88, no artigo 5º. Né? A Constituição de 88 estabelece racismo como crime, porque a lei que havia antes, a Lei K.O.,
dizia que a lei Afonso Arinos, perdão, dizia que racismo era uma contravenção penal, tá? Não era racismo. Por quê? Porque a lei foi feita na democracia racial. Então, não podia enxergar o racismo como crime. Então, o racismo passa a ser crime inafiançável, imprescritível a partir da Constituição de 88. Em 89, veio a Lei 7716 e regulamentou esse artigo da Constituição, né? Quem não é do direito, vou falar para quem não é do direito. Quem não é do direito, é muito importante entender que a Constituição, como norma maior, né? Como norma da onde todas as outras normas vão tirar o seu fundamento de validade, a Constituição ela estabelece uma série de normas, né? E muitas dessas normas precisam ser regulamentadas, complementadas por outras legislações inferiores à Constituição. É o caso, né? A Constituição estabelece o racismo como crime inafiançável, imprescritível, e logo no ano seguinte, em 89, vem uma lei, né, federal, uma lei ordinária, e diz quais são as tipificações, quais são os crimes, quais são as condutas que vão levar, ensejar ao crime de racismo. Chamo só a atenção para fazer uma homenagem ao deputado Carlos Alberto de Oliveira, falecido, Caó, tá? Deputado do Rio de Janeiro, que atuou ali na Constituinte e ajudou a escrever o nosso artigo 5º, todos são iguais perante a lei, vários incisos ali, foi ele que ajudou a escrever ali no nosso processo constituinte. Um deputado negro, muito atuante aqui do Rio de Janeiro, ele era do PDT, e ele que escreveu essa norma que o racismo era crime imprescritível, inafiançável. Inclusive, a fala dele na Constituinte é muito emocionante, ele grita, eu leio, eu gosto muito de ler sobre a Constituição, sobre construção das normas constitucionais, eu gosto muito de estudar argumentos históricos da Constituinte. A fala do Caó é muito bacana, ele fala na tribuna, né, da Assembleia Constituinte: senhores constituintes, o racismo é a morte civil, né? E é impossível haver Estado democrático de direito com racismo. Então, por isso, urge transformar o racismo em crime para que o Brasil possa ser um Estado democrático de direito com igualdade. Com palavras mais ou menos assim, ele vai e pede para que seja aprovada a emenda que ele propôs. E a emenda foi aprovada tal qual ele propôs aí. Tá? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Tá? Então, aí o nosso deputado aqui do Rio de Janeiro, Caó. Então, é muito importante entender que nesses artigos dessa lei diz praticar, induzir, incitar discriminação ou preconceito. Olha lá, isso aqui que eu queria chamar a atenção de vocês também, de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Tá? Então, quando começou lá com o Caó, a mens legis, a intenção do Constituinte era a raça negra, ou algum grupo que pudesse ser identificado racialmente. Mas o conceito, a interpretação jurídica do termo racismo, ele é amplo. Pergunta de concurso. É amplo. A conduta racista, ela não é só contra a pessoa negra, já vou dizendo. Tá? Um índio pode sofrer racismo? Pode. Um judeu pode sofrer racismo? Pode. Um nordestino pode sofrer racismo? Pode. Qualquer grupo em que você possa atribuir essa inferiorização por conta desses marcadores, raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, né? Contra boliviano, contra venezuelano agora, contra africano, que tem chegado muito no Brasil, racismo. Racismo. Então, entende como é que é. A categoria racismo é uma categoria aberta. Houve em São Paulo um rapaz que foi xingado de japonês safado e ele processou o rapaz lá em São Paulo e o rapaz foi condenado. Tá? Então, presta bem atenção aqui, ó, que é praticar, induzir, incitar. Tem vários artigos lá nessa lei, recomendo que deem uma lida na lei. A outra questão aqui, ó,
que foi uma lei de 97, do deputado Paulo Paim, criou o parágrafo 3º no artigo 140, criando o crime de injúria racial. Injúria racial, tecnicamente, não é racismo. O racismo é uma prática, uma conduta, né, contra aqueles grupos que a gente estava falando ali, e a injúria racial é uma ofensa que pode ser verbal, que pode ser escrita, né? Então, colocou aqui essa causa de aumento de pena no Código Penal, qualificando a injúria e colocando lá, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, ali, ó. Se a injúria consiste em utilização de elemento referente, raça, cor, religião, origem ou condição de pessoa idosa, olha aqui, ampliou mais ainda. Uma lei de 2003. Então, a injúria, que você chama de injúria racial, ela amplia e amplia em muito o conceito de racismo. Tá? Há uma discussão no Brasil da jurisprudência que envolve a capitulação dos crimes de racismo. Né? Toda vez que o elemento verbal, uma vocalização racista é utilizada, as autoridades entendem que é injúria. Tá? Então, muitas vezes, a injúria tem sido utilizada para desclassificar, esse é o termo, o crime de racismo. Por quê? O crime de racismo ele é imprescritível e inafiançável. Cometeu o crime tem que ser preso. Né? Agora, se houve a desclassificação da conduta para injúria, não. A injúria, a pessoa não precisa ser presa imediatamente. Então, na questão, muitos autores apontam que no Brasil, no frigir dos ovos, acaba que as autoridades policiais acabam desclassificando o racismo, a conduta racista, para injúria racial, para não permitir que determinadas pessoas, sobretudo pessoas de maior poder aquisitivo, tenham que ser presas em flagrante delito. Ao invés de capitular como um racismo, vão capitular como injúria racial, para que a pessoa possa ser colocada em liberdade. É muito difícil você conseguir marcar uma conduta tipicamente racista, intencional. Alguém não permitir que uma pessoa negra entre no restaurante por ser negra. Ou alguém não permitir que uma pessoa negra entre num clube, porque é desse tipo de conduta que se vale a lei. Ou alguém demitir uma pessoa porque era negra. Eu vi um caso uma vez em que uma gerente de uma empresa de saúde demitiu um rapaz chamando o rapaz de crioulo safado. Então, ele foi e disse que tinha sido mandado embora por racismo. O delegado disse que não, se ela te chamou de crioulo safado, é injúria. E aí, a gerente não sofreu a sanção do racismo. É muito difícil enquadrar alguém na conduta de racismo. Há até quem queira pegar o crime de injúria e colocar na lei antirracista, né? Porque o argumento é que se alguém comete um crime de injúria racial, é um racismo. Então, tem que ser aplicada a lei de racismo e não a causa de aumento de pena aqui, né, da injúria qualificada. Tá? Há um debate aí no Congresso Nacional sobre isso. Tá? De qualquer modo, os operadores do direito, de um modo geral, dizem que é muito difícil conseguir capitular o crime de racismo estrito sensu. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal atribuiu ao crime de injúria racial também o fator da imprescritibilidade. A injúria racial também, por decisão do Supremo, tá? Não prescreve, mas cabe fiança. Estão entendendo aí, pessoal? Não sei se eu estou falando rápido, se eu estou falando devagar, mas eu queria que vocês acompanhassem e me dessem o feedback que vocês estão entendendo. Porque agora nós falamos muito de história, falamos muito de sociologia para dar uma compreensão, mas agora nós vamos entrar em discussões mais técnicas, vamos entrar em discussões de maior fôlego intelectual, que exigem uma atenção crítica maior da nossa parte. Então, eu queria que vocês acompanhassem bem, porque muita gente boa erra nas discussões e nos debates quando vai discutir esse tema. Por quê? Porque não teve o cuidado de analisar os conceitos. Então, olha só, estou falando só de racismo, e tem vários conceitos aqui, vários termos. Já levou bastante tempo. Então, posso avançar? Pode. Olha aí. O outro termo, estudou racismo. Agora vamos estudar o termo raça. Olha o termo raça, que interessante.
A ideia de raça não é apenas um marcador de diferenças fenotípicas, mas também de status, né? De poder político, permanecendo no imaginário popular, permitindo que o fenótipo das pessoas seja relevante como atributo à fruição e distribuições de direitos e oportunidades. Vai ficar mais interessante. O Supremo Tribunal Federal, num caso de 2001, teve que se debruçar sobre o conceito de raça. Foi no famoso caso Elvanger, o HC 82424, que tem origem no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês conhecem esse caso. Esse caso é um caso muito famoso, marca um divisor de águas no Brasil. Esse caso, vou resumir aqui, o Elvanger, ele era adepto das teorias nazistas, tá? Ele era do sul do Brasil e ele escrevia uma revista, escrevia livros, escrevia artigos, aquela história, né? Negando o Holocausto, falando que era uma invenção da comunidade judaica, e por aí ele ia. Então, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a pedido da comunidade judaica, processou Elvanger por racismo. Qual foi o argumento do Elvanger? Não cometi crime de racismo, porque o crime de racismo é cometido contra uma raça, estrito sensu. E os judeus não são uma raça, estrito sensu, disse o Elvanger na defesa dele. Então, foi aquela história. Ele foi absolvido, depois condenado, absolvido, condenado. O caso foi ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal manteve a condenação e teve que se debruçar sobre o conceito de raça. E aí é muito importante, porque o Supremo Tribunal Federal assentou que raça só pode ser discutida de duas formas. Numa primeira forma, é no sentido biológico do termo raça. No sentido biológico, só existe uma raça, a raça humana. Então, somos todos da raça humana. E o Projeto Genoma já veio mostrar isso, né? Somos todos da raça humana. Só existe uma raça, se existir, é a raça humana. Mas em que pese para a biologia só exista uma raça que nos iguala a todos e a todas, na sociologia, né, não é assim. Nas relações sociais, a raça importa, porque aí não é uma categoria da biologia, é uma categoria social. Então, olha ali, na época, o ministro Celso de Mello, um voto muito primoroso. Eu fui assistir esse julgamento, para vocês terem uma ideia. Eu fui a Brasília assistir esse julgamento, né? Foi um julgamento muito, muito interessante. A comunidade judaica estava toda lá, foi muito bonito ver aquele momento ali. Então, eu me lembro dos ministros discutindo, debatendo, uns não queriam entender assim, apegados à ideia de democracia racial, dizer que no Brasil não tinha racismo, o que é isso? Mas acabou prevalecendo a ideia de que sim, né? A raça, numa ordem de controle, como categoria política, né? Ela existe, ela é relevante socialmente. E aí eu falo para vocês esse pedaço aqui do voto da ex-ministra Ellen Grace, né? Em que ela também disse, olha, quando se fala em preconceito de raça e quanto a tanto se referem à Constituição e à lei, não se há de pensar em critérios científicos, aí, biológicos, para defini-la, em que já sabemos não usar. Não existe marcadores biológicos que nos diferenciem a nós, seres humanos, como de raça A ou de raça B, como acreditavam os nazistas, como acreditavam os eugenistas. Eles perderam. A tese deles caiu, né? Mas na percepção do outro como diferente e inferior, revelada na atuação carregada de menosprezo e de desrespeito a seu direito fundamental à igualdade. Um primor de voto que ela deu aqui, vale a pena, o caso é muito famoso, escreveu até um livro depois sobre esse caso e recomendo. Então, só a raça é um conceito social quando se discute relações raciais. É um termo que importa para as relações sociais e não para a biologia. Tá? Não confunda. Muito intelectual, importante, contrário a esse processo de igualdade racial, usa esse sofisma, né? Diz que, inclusive,
As pessoas que estão colocando as políticas de promoção da igualdade racial estão querendo dividir a humanidade em raças. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outro termo é o termo preconceito, né? Que parte da ideia de um julgamento preconcebido. Os doutos vão dizer que o preconceito está na esfera da psi. Não há no preconceito uma ação direta ou indireta para discriminar. Ninguém está livre de ter preconceito contra uma coisa, contra um grupo, contra alguém, né? A pessoa pode carregar o preconceito com ela e não fazer nada, simplesmente carregar esse preconceito com ela. Diferentemente da discriminação. Quando a pessoa discrimina alguém, ela está exteriorizando o seu preconceito, pondo o seu preconceito numa ação comissiva ou omissiva. Aí já tem reflexo no mundo fenomênico. Aí já tem importância para as relações sociais, aí já tem importância para o direito. Tá? Então é importante separar preconceito de discriminações. Tá? Para nós, o que importa, o preconceito tem que ser combatido com educação, com bastante educação, com campanha, com bastante orientação. E a discriminação? A discriminação com repressão, por um lado, e com política pública de promoção da igualdade, por outro lado. Então, a discriminação racial, de acordo com as Nações Unidas, eu estou pegando esse conceito da ONU, tá? A ONU tem uma convenção internacional, e essa convenção internacional é lei no Brasil, tá? É um decreto 65810 de 69. Olha quando foi que o Brasil assinou essa convenção. Nunca cumpriu, mas assinou lá atrás. Então, tá aí para você ver, ó. Significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na cor, na raça, descendência ou origem. Tá vendo? A nossa lei aqui seguiu a orientação da ONU. Para nós também a categoria raça, racismo, é uma categoria ampla, tá? Que tem por objetivo ou efeito. Eu chamo a atenção de vocês para esse termo, ele não está aqui à toa na lei. Objetivo ou efeito. Objetivo é o dolo, a discriminação dolosa. O efeito é a discriminação não intencional. Então, é muito importante pegar a discriminação como um fenômeno de duplo efeito. Ele pode ter um efeito objetivo, específico, o dolo de discriminar alguém porque é mulher e não contratar. Agora, pode não ter o dolo, pode simplesmente causar uma discriminação, uma disparidade entre mulher e homem, sem ter especificamente ter adotado uma política para excluir as mulheres de maneira intencional. Essa ideia do direito antigo de que tudo tem que ser intencional, tudo tem que ser com base no dolo, né? É uma ideia que não dá conta de entender os fenômenos sociais modernos. Tá? Porque muitas vezes as práticas discriminatórias elas não são assim eivadas de intenção por parte dos agentes. Eles muitas vezes intuem aquilo e adotam aquilo sem, às vezes, até saber que estão discriminando. Então, aí tem um intelectual francês que adora, né, falar sobre isso, que tem texto, o Bourdieu, né? Ele vai falar dessa ideia de dominação, sobretudo quando ele vai estudar a dominação masculina, fazendo um estudo de gênero, um dos mais importantes estudos de gênero, a dominação masculina, ele vai falar de como que se protrai na sociedade moderna a discriminação patriarcal contra as mulheres. Né? Muitas vezes uma empresa adota um determinado critério que para a empresa é um critério que tem a ver com merecimento, com meritocracia, e esse critério está discriminando indiretamente as mulheres. E aí como é que se vai aparecer? Lá na frente, as mulheres não vão chegar a determinados postos de comando e a empresa nem vai se dar conta de que foi exatamente aqueles critérios que ela estabeleceu que impediu que as mulheres pudessem ascender aos postos mais altos na empresa. Então, eu vi, por exemplo, uma vez no setor bancário, um determinado banco exigir que para uma mulher chegar a um cargo de gerência, ela passasse por várias agências da cidade ou da região. Ela tinha que passar pelo menos por umas 5 ou 6 agências. Só depois disso é que ela podia ser nomeada gerente. E as mulheres não queriam ser transferidas das agências. Por quê? Porque elas tinham filho. Então, trabalhar numa agência mais próxima de sua casa, garantia poder acompanhar o filho na creche,
trazer, buscar, estar mais perto de cuidar da família. Então, não queria mudar de agência. Então, como ela não mudava de agência, né, ela não era merecedora, aspas, daquele critério de promoção, que era fazer o quê? Olha, na hora que você completa aí tantos anos de empresa, você pode ser nomeada gerente, desde que você tenha passado por pelo menos 4, 5 agências. Isso quem disse para a gente foi o gerente do próprio banco, gerente geral do banco, gerente nacional. Então, quer dizer, é um critério que, aos olhos das pessoas, de um modo geral, não é discriminatório, mas ele acaba causando discriminação, que é o caso dessa discriminação que nós vamos falar aqui, da discriminação indireta. Tá? A discriminação pode ser direta, ela tem a intenção, ela é dolosa, mas ela também pode ser uma discriminação indireta. Isso em todas as áreas, contra as mulheres, contra negros, contra gays, contra pessoas com deficiência, né? Então, é muito importante entender que a discriminação indireta ela não é uma discriminação necessariamente intencional. Não se adotou um critério específico, X ou Y, para discriminar intencionalmente aquele grupo. Mas isso acaba discriminando o grupo, acaba discriminando determinadas pessoas. Então, em determinados testes de padrões tidos como meritocráticos, quando você vai observar o impacto da aplicação daquilo, há uma desigualdade muito grande para determinados grupos. Né? E isso causa impacto desproporcional. Eu acabei de ver agora uma prova, um processo seletivo no Rio de Janeiro para contratar estagiários de direito, residentes de direito, no determinado órgão público. E aí não vai poder ter prova por conta da pandemia. Então, olha o que esse órgão público criou. Para você ser um residente jurídico aqui, você vai ter que trazer o seu currículo, mandar o seu currículo. E 2 são os critérios. Primeiro, a universidade que você se formou, ela tem que estar no nível X da OAB. Se ela não tiver no nível X, você não vai poder concorrer à nossa residência jurídica. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é o seguinte, você vai ter que ter tido durante a sua vida acadêmica um CR 8 ou 9. Se você não tiver um CR 8 ou 9, você também não vai poder ser nosso residente jurídico. E aí tinha uma bolsa para ser residente jurídico. Uma aluna perguntou, professor, isso aqui é discriminação indireta? Eu falei, só é. Né? Porque quando você cria esses critérios, imediatamente você está querendo estabelecer que um determinado grupo tenha mais acesso. Né? Mas vai parecer o quê? Vai parecer que é merecimento. Então, é muito importante entender essa ideia, porque a chave do nosso debate é entender a discriminação indireta. E eu vou falar um pouco mais dela mais à frente. Por quê? O judiciário brasileiro ainda não reconhece a discriminação indireta como uma categoria autônoma no debate sobre direitos fundamentais, hein? Isso é muito importante. O judiciário brasileiro não reconhece. A questão ainda está aberta, sobretudo no mercado de trabalho. Quem é advogado trabalhista sabe disso. Né? Então, ainda estamos na discussão. Algumas ações que foram intentadas no passado perderam. Não se conseguiu. A ideia de discriminação indireta, mesmo o Brasil tendo assinado os tratados que assinou, que esses conceitos vêm das Nações Unidas, né? Vêm da OIT, o Brasil assinou tudo, mas na hora de implementar aqui, o próprio judiciário disse que discriminação aqui tem que ser direta, não cabe discriminação indireta. Então, você vai pegar aquela cadeia produtiva, uma empresa que tem 100 gerências e só tem 2 mulheres, numa localidade em que as mulheres são a maioria, se você entrar com ação na Justiça do Trabalho alegando discriminação contra as mulheres, vai perder. Por quê? A estatística para os doutos da Justiça do Trabalho não serve para demonstrar a discriminação. Eles querem uma intenção, eles querem um cartaz, proibido contratar mulheres, eles querem uma conduta da empresa. Eles querem a discriminação direta. Diz que o direito brasileiro comporta a discriminação direta, não a discriminação indireta. Há controvérsias. Eu me fili à corrente de que o direito brasileiro, por ter assinado os tratados da ONU, admite as 2
ainda mais agora com o Estatuto da Igualdade Racial, enfim, admite as duas formas de discriminação, tanto a direta quanto a indireta. Mas o judiciário brasileiro não admite. Mas o debate mais forte está aqui, no conceito de discriminação indireta, está na necessidade de suplantar esse paradigma vetusto de achar que a discriminação se exaure na sua ideia intencional ou na discriminação direta. Estão entendendo isso, pessoal? Professor Renato, boa noite. Andréia Pocinhas aqui falando, tudo bom? Desculpa que eu entrei bem atrasada hoje, porque eu estava tendo uma outra reunião da associação, mas estou tentando aqui me conectar com a sua aula. Queria te fazer uma pergunta com relação a essa questão da discriminação direta ou indireta, e porque você falou a respeito desse anúncio, né, de uma possibilidade de um concurso público em que o anúncio restringia ao currículo, à faculdade, à universidade, ao CR. E outro dia eu ouvi também uma publicação, eu li uma publicação a respeito de um anúncio recrutando advogados formados em direito, mas limitando aos negros. O advogado teria que ser, ou advogado ou a advogada, no caso. Eu vejo, obviamente, como uma forma de inserção, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, e aí gostaria de saber da sua opinião, isso também não seria, de certa forma, uma restrição aos direitos? Da maneira que você está colocando, pode ser visto sim, mas eu tenho visto que essas são estratégias de marketing para chamar a atenção. Ninguém que é sério, quer que você faça um concurso só para as pessoas negras. Há necessidade de promoção da igualdade racial. Vamos supor que você seja de um escritório de advocacia em que todos os 30 advogados sejam brancos, inclusive mulheres brancas. Então, você fala, nossa, eu acordei agora para a questão da igualdade racial. Vou fazer um processo seletivo para poder fazer com que o meu escritório tenha imediatamente 10% de advogados negros. Isso é uma coisa. Você parte do seu universo que não tem negros. Ou um diretor fala, não, eu tenho 10 gerentes, são todos homens. E não tem uma mulher aqui. Então, eu vou fazer um processo seletivo para contratar uma mulher imediatamente, contratar 3. Senão, daqui a pouco, vão dizer que a minha empresa está segregando as mulheres. Então, se ele faz um anúncio dizendo que vai contratar 3 mulheres, por conta do universo que ele tem, que é só masculino, você não vai poder dizer que ele está sendo preconceituoso contra os homens. É muito importante entender essa trajetória. Ou seja, trata-se de uma política de inclusão de gênero para as mulheres. Né? É importante, ele está numa cidade em que as mulheres são a maioria da população. Inclusive, a maioria da população economicamente ativa. E, na empresa dele, os 10 gerentes são homens. Então, isso acontece muito, tá? Se eu estou falando, dando esse exemplo, porque acontece muito. Então, vamos contratar 3 mulheres imediatamente para a gerência. Então, aí vem alguém e fala, olha, não, isso está discriminando, está me discriminando porque eu sou homem. Essa pessoa tem até o direito de pensar assim, né? Mas nós não estamos discutindo o caso, nós estamos discutindo a causa, a política. A política de ação afirmativa, e o que você está falando aí, um modelo de ação afirmativa, ela é o quê? Ela é uma política pública ou privada que visa promover o processo de igualdade, acelerar o processo de igualdade daquele grupo. Então, quando é que vai ser justo você adotar uma política dessa, mais radical, com vagas só para negro? Quando você estiver num universo em que você só tem pessoas brancas. No caso aí que você trouxe do escritório de advocacia, possivelmente só tem pessoas brancas lá. Por isso é que eles estão tentando fazer algo só para os negros. Mas pode ser, como eu estou vendo aí, muita estratégia de marketing também. Eu não seria, do ponto de vista crítico e político, tão radical. Eu adotaria uma cota, um percentual para negros, sabe, no meio das vagas existentes. Não faria só para negros. Porque o Ronald Dworkin é um intelectual que eu gosto muito, um filósofo norte-americano, ele fala que a raça, o gênero, essas categorias são sempre categorias suspeitas na humanidade.
sabe? Elas sempre, quando entraram com muita carga de tensão. Então, alto lá, você está trabalhando com a categoria suspeita. Então, não faz uma política só para mulheres, ou só para negros, ou só para pessoas com deficiência. Acho que é bom você adotar uma política, uma ação na tua empresa e acrescentar que você vai ter tantas vagas reservadas, mas diz porque o teu universo é só masculino. Eu tenho uma empresa e aqui eu só tenho homens como gerentes. E basta. Eu não quero mais, mas uma empresa familiar, eu não quero mais. Eu quero contratar 3 mulheres imediatamente. Eu quero criar um programa aqui para incentivar as mulheres. Então, isso não pode ser visto como uma discriminação contra os homens. Né? É muito importante entender aqui que a ação política na corporação, ela visa o quê? No tempo, que aí a gente vai trabalhar com a ideia de meta, é sair do 0% de mulheres, do 0% de negros, para chegar a 10%. Então, isso tem que ser justificado. Qual o argumento? Cria uma política dessa, eu não recomendaria criar uma política radical, fechada, só para negros. Eu recomendaria criar uma política de cota, um percentual, como a gente fez nas universidades. Mas se faz assim, é importante anunciar desde já que o seu universo é um universo só masculino, ou que o seu universo é um universo só de pessoas brancas, e que você, visando acelerar, vai fazer um edital só para pessoas negras. E aí você contextualiza a sua ação. Né? O Ronald Dworkin, ele tem uma análise muito interessante, aproveitar a pergunta boa que você fez, sobre o caso Bach, nos Estados Unidos, na década de 70, que foi o primeiro caso. O Bach era um estudante branco que tentou acesso à medicina numa universidade nos Estados Unidos. E o Bach tirou uma nota X e Y, mas ele não entrou porque tinha uma vagas reservadas para negros. Então, isso na década de 70. Qual foi o argumento do Bach? Pô, eu estou sendo discriminado porque eu sou branco, porque a nota que eu tirei me daria acesso àquela universidade. Mas aquelas vagas que estão ali, só pessoas negras podem entrar. Aí ele disse, eu tive mais mérito, tirei uma nota mais alta e fui excluído. E aí ele perdeu, ele ganhou, ele perdeu, chegou na Suprema Corte, década de 70, direitos civis, a Suprema Corte tremeu. Né? Mas manteve o critério da universidade, acho que é a Universidade da Califórnia, agora não vou lembrar. O caso Joaquim Barbosa até fala desse caso no livro dele, o caso emblemático da Suprema Corte, o Ronald Dworkin postou um artigo muito bom examinando esse caso. O Bach não tem direito porque as vagas eram reservadas para as pessoas negras. E não era a maioria das vagas. 80% das vagas eram para as pessoas brancas. Então, ele podia ter concorrido às vagas das pessoas brancas iguais a ele, mas ele não foi bom o suficiente para disputar aquelas vagas com os brancos, e aí quis vir disputar as vagas reservadas para os negros. Num universo em que as universidades ali nos Estados Unidos, naquela época, eram absolutamente segregadas. Não havia negros nenhum. Então, se o espírito da América agora é incorporar os negros, então nós vamos ter que criar uma política, inclusive, que não dê direito ao Bach. E ele é muito feliz nessa análise que ele faz na filosofia jurídica. O direito tem que abrigar esse tipo de entendimento. Ele vai chamar de união mais que perfeita, né? Que é uma frase que o Obama até usou depois em um dos seus discursos, em que o Ronald Dworkin vai falar que é uma união mais que perfeita. Nós precisamos entender, precisamos incluir os negros nos espaços segregados, porque o passado os segregou e agora nós temos que trazê-los. Essa é a importância. Né? Me lembro que no voto do ministro Lewandowski no Supremo, ele até fez essa comparação. Ele disse, olha, no passado excluía o negro. Né? No presente, a gente quer incluir o negro, para que no futuro a gente não precise mais adotar política de inclusão. Então, ele fez questão de registrar esse processo, porque a ideia de ação afirmativa é um processo. A gente não quer que dure para sempre. A gente quer que dure um período. Então, quando você quer quantas mulheres? Não, o que é bacana é isso, né? Aqui na minha cidade, nós temos 50% de mulheres na população economicamente ativa que podem ocupar esses cargos. Então, enquanto eu não tiver metade da minha gerência de mulheres, eu não vou parar de adotar critérios para promover as mulheres, até para incentivar as mulheres a se candidatarem aqui. Então, quando você atingir aqueles 50%, a tua meta de inclusão, aí você para. Mas até lá, é justo, e o Supremo Tribunal Federal consagrou isso, que era importante você adotar um tipo de política de ação afirmativa. Eu acho que esses modelos, acho que a Magalu também adotou um modelo parecido. Eu até estou entrevistando uma pessoa da Magalu que participou desse processo
para mostrar aqui, né, como é que eles pensaram isso para vocês, mas acho, assim, falando francamente com você, viu, André, que tem uma estratégia de marketing aí também, que se adotar uma política de percentual já não vai causar tanto impacto, mas se você adota uma política toda, 100% das vagas, aí causa muito impacto, dá muita mídia, né? Porque são categorias que causam muita atenção. Não sei se eu respondi, André, a sua pergunta. Respondeu, mais que respondeu, obrigada. É mais ou menos isso. Um debate difícil, viu, André? É um debate difícil. Tá? Sim, eu sei. É um debate difícil. Imagino. Aqui, pessoal, muito obrigado pela sua pergunta. Aqui na questão do racismo, no Brasil, hoje em dia, discute-se muito categorias do racismo. Duas categorias saltam os olhos para além daquelas categorias tradicionais de racismo doloso, né? Daquela intenção de discriminar a pessoa por ser negra. Lembro a vocês novamente que a categoria do racismo está aberta. Não é só o negro, o nordestino, o indígena, o judeu. Viu lá o caso Elvângea, tá? Atenção para isso. O racismo ele ganha uma dimensão que se chama institucional. Então, para as Nações Unidas, né, existe o racismo institucional. É claro que se uma pessoa individualmente pode discriminar, essa pessoa vai para uma corporação, vai para uma instituição e nessa instituição toma decisões, então a instituição está discriminando. Até aí nada demais, né? O velho Celso Antônio fala que o servidor público, quando comete algum ilícito, quem comete não é o servidor, quem comete é o Estado, é a administração pública. Aqui é a mesma coisa. Né? A ideia é a mesma. Se ele, dentro de uma corporação, comete um ilícito, a corporação cometeu esse ilícito. Então, se ele está no RH de uma empresa e discrimina uma mulher, quem discriminou foi a empresa. Né? Então, se ele está numa empresa e manda uma pessoa por ser negra embora, né? É a empresa que está fazendo isso. Então, o racismo institucional ele é tomado não de uma maneira individual, mas de uma maneira institucional. Quando uma corporação, né, querendo ou não, na maioria das vezes ela não quer, adota critérios, processos seletivos, sobretudo, que, ainda que não tenham intenção, vão acabar causando o que a doutrina chama de impacto desproporcional. Né? O conceito, a teoria é do direito norte-americano, porque foi lá que isso começou, que esses casos começaram com mais força no direito civil, tá? Nos direitos civis. Então, tem muitos casos que chegam na Suprema Corte, empregados negros mostram que eles tinham muita dificuldade de ascender socialmente dentro da empresa, que os critérios adotados pela empresa discriminavam os negros. Né? Então, eles conseguem, e aí a Suprema Corte tem uma série de decisões proibindo que esses chamados critérios ditos invisíveis, né, fossem utilizados porque eles causavam impacto desproporcional. Né? No Brasil, já há algumas decisões no Supremo Tribunal Federal sobre impacto desproporcional na questão de gênero. Né? Houve uma política, uma medida sempre muito citada, que é uma medida do direito previdenciário, direito trabalhista, não me lembro agora, em que a lei adotava um critério de que o empresário iria ter que arcar com os recursos da licença gestante quando contratasse uma mulher. E aí o Supremo Tribunal Federal disse, olha, se disser que é o empresário que vai financiar a maior parte da licença da mulher, o empresário não vai contratar a mulher porque ele não vai querer gastar. Então, aqui é o Estado que tem que ser solidário. Né? Se colocar na conta do empresário, ele vai fazer o quê? Ele simplesmente não vai contratar a mulher, ou seja, uma medida que veio para organizar melhor essa questão, vai acabar gerando um impacto desproporcional na contratação de mulheres. Tá? E aí, acho que foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu um impacto desproporcional na questão de gênero, tá? Para as mulheres lá na questão trabalhista previdenciária. Tá? Então, atenção aqui, ó, o racismo institucional é quando uma instituição, querendo ou não, dificilmente ela quer, né, ela adota critérios não intencionais, que acabam na ponta discriminando, que acabam na ponta excluindo, causando disparidade. Tá? Então, nós temos aqui vários conceitos, né? E ele é o quê? O racismo institucional. São atitudes corporativas. Você não tem como medir. Por exemplo,
nos estudos de gênero e raça, muitas autoras mostram que as mulheres negras têm um tratamento pior no sistema de saúde. Mesmo entre as mulheres pobres, as mulheres negras têm menos anestesia, menos cuidado na época do pré-natal e têm muito mais dificuldade no parto do que mulheres brancas que são pobres. Então, aqui, o que as pesquisadoras de gênero vão mostrar que é um impacto desproporcional, uma discriminação indireta no que diz respeito ao tratamento, à humanização das mulheres negras no sistema de saúde. Tá? Então, o que é necessário? Política pública para reverter isso. É muito importante analisar, porque na Europa e nos Estados Unidos, esses conceitos são trabalhados desde a década de 70. No Brasil, tardiamente, começou a se trabalhar com esses termos. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2007, o Ministério Público do Trabalho fez uma grande pesquisa junto ao IPEA, que é um órgão público federal de pesquisa, e constatou, analisando o setor bancário, pegou os 5 maiores bancos brasileiros e analisou uma disparidade de gênero e raça no setor bancário. Então, apenas 8% das mulheres chegavam aos cargos de gerência nos bancos. E negros era 2%. Com base nessa estatística do IPEA, o Ministério Público do Trabalho entrou com ação civil pública contra esses bancos. E o Ministério Público do Trabalho perdeu as ações, porque a Justiça Trabalhista não reconheceu a discriminação indireta como causa de discriminação, porque não aceitou a estatística da disparidade de gênero e de disparidade de raça como uma prova cabal para dizer que o banco, que essa rede bancária estava discriminando. Foram os 5 maiores bancos e, no final, a ação civil pública, uma ação belíssima, com 120 páginas, ela não teve sucesso. Tá? Então, o paradigma da Justiça do Trabalho é não aceitar a discriminação indireta e a estatística como prova. Evidentemente que isso contraria os tratados internacionais que o Brasil assinou com a OIT e com as Nações Unidas. Tá? Aí, uma grande discussão jurídica para ser levada à Suprema Corte, no meu entendimento, para fazer com que o judiciário brasileiro se vincule a esses tratados internacionais que foi adotado. Mas na Justiça do Trabalho, por enquanto, até onde a gente acompanha, o conceito de discriminação indireta, de racismo institucional, de discriminação institucional, quer seja de gênero, de raça, não é aceito como prova, porque a estatística, que seria importante, não aceita. Eu estava num seminário do TST e o presidente do TST era o ministro Reis de Paula. E ele também muito conservador, dizendo que ele não via a estatística como uma prova cabal. Qual foi o nosso argumento? Eu era advogado da causa. Eu disse o seguinte, olha, poderíamos adotar a seguinte jurisprudência. No momento em que há uma disparidade significativa de gênero e de raça, se o tribunal entende que isso não é prova de discriminação, de sexismo ou de racismo, que o tribunal pelo menos inverta o ônus da prova. Diante de uma disparidade de gênero e de raça numa empresa, que o tribunal inverta o ônus da prova, exigindo que a empresa demonstre que ela não discrimina. E não mais que o Ministério Público ou que uma instituição, uma ONG de mulheres ou uma ONG do movimento negro, mostre que a empresa está discriminando. Porque é muito difícil você comprovar que a empresa está adotando prática discriminatória, né? Se você não aceita a estatística como prova. Nos Estados Unidos, se aceita a estatística como prova desde a década de 70, na Europa também. No Brasil, não. Então, o que eu pedi, e ficou em discussão, era que se invertesse o ônus da prova, já que não podia aceitar a estatística. A empresa, então, uma vez comprovada a disparidade de gênero, de raça, como foi essa dos bancos, que ela mostre que ela não discrimina. Então, acho que ampliou um pouco, mas ainda assim nós não conseguimos fazer dessa categoria uma categoria jurídica válida, tá? Ela é muito badalada no Brasil, bem como a categoria do racismo estrutural, mas para o direito ainda são categorias incipientes no debate processual coletivo, tá? Importante a gente ter essa atenção aí. Então, o racismo estrutural está muito em moda se falar em racismo estrutural, tá? Eu tenho esse conceito antigo já que eu falo,
que é uma discriminação que se dá com base em raça, né? Que constituiu uma formação histórica, cultural, política e econômica em um país como o Brasil, naturalizando as desigualdades, né? E mediando as práticas sociais cotidianas, inferiorizando, subjugando, dando certas desvantagens aos negros, né? Em relação aos brancos, como é o caso do Brasil. E eu coloco aqui para vocês uma matéria do Instituto Guedes, em que ele vai falar que a ONU reconhece a categoria racismo estrutural e dá aí algumas diretrizes para o Brasil. Eu vou, então, agora, nesse momento, parar a aula para que vocês leiam essa matéria do Instituto Guedes. Então, olha só, para vocês lerem aí, 5 minutos, eu vou fechar aqui a tela para que vocês possam ler, é importante para sedimentar um pouco. Aí a gente volta em 5 minutos. Acho que 5 minutos é o suficiente, né? Vamos lá. Sim. Uhum. Olá, voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Então, leram aí Sim. Acho que deu para dar uma boa ideia do que vem a ser o racismo estrutural. Alguém teve alguma dúvida? O termo racismo estrutural está muito em voga ultimamente, tem se falado muito nesse termo. E acho que está meio uma séria essa discussão em torno do racismo estrutural. Acho que ele, às vezes, é até mal compreendido e mal utilizado. É como se no direito as pessoas utilizassem o termo de dignidade da pessoa para decidir qualquer coisa e sem dizer, de algum modo, qual é o conteúdo normativo daquilo que vai ali. Mas tem, sim, um sentido mais objetivo, como nós falamos lá atrás, a ideia de que a estrutura social ela é carregada de racismo, de herança, né, racista, e que isso você não consegue debelar com pouca coisa. É preciso um trabalho constante, é preciso ações importantes para que isso possa ser debelado. O que não acaba com o racismo é o que o Brasil preferiu fazer. O Brasil preferiu fazer de conta que o racismo não era algo importante. Passou o século XX todo negando isso, né? E isso só fez com que a gente perdesse uma grande oportunidade republicana de ser a primeira nação multirracial democrática do planeta, talvez. Do tipo liberal poder, né? Do ponto de vista de gênero e raça, o Brasil ainda está longe. As mulheres não estão representadas no poder da mesma maneira que os homens, né? E os negros estão pouco. Então, se a gente entende a democracia como essa capacidade de poder decidir, tomar conta das questões do Estado e da sociedade em igualdade de condições, o Brasil ainda está longe de alcançar isso. Perdeu uma oportunidade muito grande. Então, essas políticas, esses conceitos ajudam a avançar nesse sentido, né? Ajudam a avançar nesse sentido. Não é algo fácil, porque são categorias, muitas vezes, em que as pessoas têm uma certa má vontade de tentar compreendê-las. Mas eu penso que nós estamos avançando, né? Eu coloquei aqui para vocês vários termos que eu tirei do texto da professora Nilma Lino Gomes. O termo identidade, por exemplo, né? Eu não sei se vocês acompanham. Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Para mim tá picotando um pouco, não sei se é comigo. Para mim também está travando. Está travando? Para mim está travando um pouco. Estranho. Vou dar um tempinho aqui para ver se a minha internet está bem aqui.
Estão me ouvindo bem? Eu dei uma parada para poder ver se melhora aqui. Qualquer coisa vocês me falem aqui, porque eu estou falando meio que sem o feedback de vocês. Qualquer coisa vocês me falem aí. Continua travando um pouco. Agora deu uma travadinha. Você quer a primeira uma ideia de identidade, né? E isso foi negado às pessoas negras no Brasil. Essa ideia de que as pessoas negras no Brasil formam um contínuo, um grupo, né? Essa ideia de identidade negra no Brasil sempre foi a ideia da mestiçagem promissora, de que no Brasil a gente não tinha bem um grupo de negros, o Brasil, um país que todo mundo era mestiço, e essa ideia que vem da democracia racial, em que pese tenha sido muitas vezes, eu nem duvido da boa intenção das pessoas que diziam isso, ela acabou servindo para permitir que as desigualdades fossem absolutamente naturalizadas no Brasil. E o debate sobre igualdade e desigualdade no Brasil é um debate recorrente, né? Mas, atenção, as desigualdades sociais, elas não são naturais. Elas são um processo, tá? E é um processo histórico social, não é natural. Não é natural a desigualdade das mulheres, é social, é histórica, e se é histórica, pode ser mudada. Ela dizia isso, com muita certeza. Então, as desigualdades raciais no Brasil, elas foram banalizadas pela ideia de democracia racial. Então, aqui eu vou usar um outro termo do professor Boaventura, quer dizer, o mais importante nesse debate é você ter a capacidade de reconhecer. Por isso é que se fala da política do reconhecimento, né? Se você conhece a diferença, fica mais fácil. O nosso problema é que nós fomos educados numa ideia de democracia racial que nos impede de reconhecer a diferença como um valor, né? Como algo importante para que a gente possa igualar. Esse é o problema. Então, o Boaventura vai falar, reconhecer para libertar. Eu penso que a nossa dificuldade maior está em reconhecer. A gente não quer reconhecer políticas específicas, que os negros precisam ter políticas específicas. A gente tem dificuldade nisso. Nós, enquanto povo brasileiro médio, tem dificuldade de reconhecer isso. E quando a gente vai às origens, né, é o patriarcado, no caso das mulheres, é o racismo estrutural, no caso dos negros. Mas isso não é natural. Isso é social, é histórico, tem que ser mudado. Pode ser mudado. Tá? Nós já estamos aí com 20 minutos. Eu vou dar uma avançada aqui. Eu coloquei outros termos também. Ó. O direito contra a discriminação é um termo norte-americano que eles chamam de Anti-Discrimination Law, ao direito contra a discriminação. O melhor livro sobre direito contra a discriminação é de um juiz lá do Rio Grande do Sul, chamado Roger Ralph Rios. Tá? Ele escreve na Livraria do Advogado um livro maravilhoso, uma tese de doutorado dele na Inglaterra, em Oxford. O livro dele é maravilhoso, ele vai muito bem na tese de doutorado dele. E ele fala sobre direito à discriminação de uma maneira ampla, mulheres, negros, homossexuais. Ele amplia muito o debate de discriminação e fez um livro que eu penso que é um livro muito bom, muito importante. E no Brasil ainda a gente não tem esse conceito bem definido, pelo menos como categoria, o direito contra a discriminação. Se a discriminação existe, é preciso criar um direito contra a discriminação, que proteja, por um lado, as pessoas de serem discriminadas. Né? Isso é uma categoria em construção. Roger Ralph Rios. Roger Ralph Rios. Ralph com P. Roger Ralph. Direito da antidiscriminação. Do TRF4. Cara, espetacular. Ele fala sobre direito da antidiscriminação. Achei. E essa categoria de direito à antidiscriminação, tanto para mulheres, quanto para negros, quanto para povos nativos, homossexuais também, é muito falada na Europa, nos Estados Unidos. No Brasil não se usa muito bem essas categorias, né? Mas no direito estrangeiro já é bastante utilizado esses termos, aqueles conjuntos de normas que precisam haver para proteção, né?
Então, chegamos aqui à política pública de promoção da igualdade racial, que é o que a gente está vivendo hoje. As políticas públicas de promoção da igualdade racial são políticas públicas e privadas, são ações institucionais, né, que visam promover a igualdade. Aqui é muito importante. Você não vai promover a igualdade igual, você tem que promover a igualdade de quem é desigual. E esse marcador de desigualdade, ele repousa na diferença. É a vulnerabilidade do grupo que dá assento, que dá justiça a adotar uma política de inclusão para esse grupo. Então, em determinados cargos, mulheres estão subrepresentadas, muito embora elas sejam a maioria da população economicamente ativa. O raciocínio crítico é criar uma política de inclusão para as mulheres. Isso faz sentido porque as mulheres são um grupo subjugado historicamente. Então, aí você pode adotar uma política pública para promover os direitos das mulheres. Mesma coisa os negros. Agora, eu vou pegar um exemplo que eu vi. Comunidade judaica não vai precisar desse tipo de política, por exemplo, em relação à educação. Como os asiáticos, os japoneses de São Paulo, por exemplo. Se você pega o percentual de japoneses de São Paulo e depois vai cotejar isso com o número de japoneses, japoneses aqui é um termo infeliz que eu estou usando, mas descendentes, pessoas da comunidade japonesa, chamados Niseis. Se você vai pegar a estatística deles na USP, por exemplo, eles estão bem representados nas universidades. Então, você não tem que criar uma política de ação afirmativa para eles, porque eles já estão afirmados. Né? Mas justamente de vulnerabilidade do diferente é que é o marcador essencial para você usar uma ação. Por quê? Porque a gente quer falar disso colocando no sentido assim, ou isto ou aquilo, ou a raça ou a classe. E o que a gente vai entender na aula que vem? É que é a raça e a classe. É a raça, a classe, pode ser também um outro marcador, pode ser a pessoa com deficiência, que é uma mulher negra. É da comunidade LGBT. Ou pode ser um rapaz branco da comunidade umbandista ou de candomblé, que foi de sexta-feira vestido de branco para o trabalho e na segunda-feira ele foi mandado embora sem saber por quê. Jamais vai imaginar que ele, por ser branco, foi mandado embora porque era de candomblé. Tem um filme que eu acho fantástico, que é o Filadélfia, ter assistido, do Tom Hanks com Denzel Washington. O filme ganhou o Oscar com a canção linda do Bruce Springsteen. Vocês devem ter assistido. E o filme é um filme espetacular, porque o Tom Hanks é um homossexual branco que é mandado embora por ser homossexual. E vai contratar um advogado, que é o Denzel Washington, que é homofóbico. E o advogado negro, homofóbico, vai defender o homossexual branco. Então, o filme é muito, muito interessante. O Antônio Bandeiras também atua no filme no início da carreira. Então, você percebe o que? Os marcadores de identidade, eles são multifacetados. Eles se interrelacionam. Né? Aí, a interseccionalidade, lá da professora Kimberly Crenshaw, da Universidade de Colômbia, vai nos ajudar a entender que as identidades elas podem ser, sim, atravessadas por marcadores distintos. Uma mulher que seja branca, mas que more na periferia, ela pode ter, nesse caráter de ser uma mulher que mora na periferia, um plus aí no que diz respeito à desigualdade. Eu cheguei a conversar com uma pessoa de RH, e ela disse, olha, quando eu fui fazer o meu teste para uma empresa, eu peguei o endereço de uma amiga que morava na Zona Sul, porque eu morava na Baixada. E se eu tivesse dado meu endereço da Baixada, talvez não tivesse me contratado. Então, ela disse, ela deu esse depoimento, foi um depoimento forte, um depoimento importante. E ela, como uma mulher branca, ali, recém-formada, querendo uma oportunidade, pegou o endereço. Porque o critério de morar na Baixada talvez não servisse para uma empresa da Zona Sul a contratar um cargo de administradora da empresa. Então, as identidades aqui, nesse aspecto. Então, vale muito adotar a ação mais contundente para o grupo que é mais vulnerável. Não só para o grupo mais vulnerável,
vulnerável, mas, sobretudo, para o grupo mais vulnerável. Né? Em raça, você tem região, né? Você tem vários marcadores que podem significar a necessidade de você adotar uma política de inclusão. Tá? Isso aí não vai representar, de modo algum, uma discriminação reversa. Por quê? É justamente o caráter de vulnerabilidade daquele grupo que vai autorizar você a adotar uma política específica para aquele grupo. Nunca uma discriminação reversa. Quando alguém fala em discriminação reversa, ou é porque é ignorante ou porque está de má fé. Porque não é possível que a pessoa não entenda que existem certas situações que precisam ser olhadas com mais cuidado. E aqui, pessoal, o nosso debate, como é corporativo, eu já vou avançando, tá? Tem um debate aqui sobre os direitos fundamentais das relações privadas. Não é só material. Né? E penso que esse exercício... Está falhando muito, professor. Deu uma falhada grande agora. Continua falhando, pessoal? Deu uma falhada grande agora há pouco. Sua imagem dá uma congelada de vez em quando também. Bom, a gente já está perto de encerrar a aula, então acho que a minha internet ficou meio instável aqui. De qualquer maneira, eu vou encerrando a aula, mas vou deixar para vocês esses outros slides, eu vou mandar no grupo, que entram na questão do nosso debate sobre desigualdade. Vai continuar na aula de amanhã. Eu coloquei uns mercado de trabalho, um texto para vocês lerem para a aula de amanhã, exercício já, né? Amanhã eu acho que a gente já está avançado no debate, então agora eu quero ouvir vocês também, porque eu vou deixar um texto da professora Márcia Lima, que é uma intelectual da USP, professora de Sociologia, em que ela faz uma análise bem interessante sobre as desigualdades. Eu vou deixar um link aqui do texto da professora Márcia Lima para que vocês leiam, para que a gente possa debater na aula de amanhã. Vamos entrar no sobretudo em relação à permanência dessas desigualdades, né? Porque é importante perguntar para vocês, na opinião de vocês, quais são os fatores que levam à permanência dessas desigualdades e, consequentemente, quais deveriam ser ou quais são as ações que poderiam fazer com que essas desigualdades fossem reduzidas no tempo. Estão me ouvindo? Oi, professor. Ouvi o finalzinho. Oi, Desculpa. eu não sei se eu consigo... A minha internet está meio instável, né? Então, eu vou... Luciano, eu coloquei para você um link. Me ouve? Ouço. Uhum. Tenta tirar o vídeo, a câmera, Renato, para ver se dá uma melhorada nesse finalzinho. Oi, professor, eu compartilhei o link aqui com todos também, esse link que você me mandou. Esse link é o texto da professora Márcia Lima que nós vamos discutir na aula de amanhã sobre desigualdades, tá? No Brasil, um texto atual. Peraí. E nós vamos discutir esse texto amanhã. Queria agora encerrar a aula pedindo para que vocês façam algum comentário, alguma pergunta, porque eu estou ouvindo vocês melhor. Eu fiz, professor, é Márcia que está falando. Pois não. Eu fiz 2 comentários, um a respeito das ações afirmativas, e depois acho que você pode ler aí, mas assim, agora já que a gente está caminhando para o final, a respeito dessa questão que você mencionou de identidade, direito de resistência, por que no Brasil a gente tem tanta dificuldade de avançar
nesses temas, eu acredito que é justamente por renegar o direito de resistência, porque o direito de resistência aqui no Brasil é meio marginalizado. Então, quando a gente coloca em evidência um determinado grupo por questões de vulnerabilidade, e daí tem tanta discussão por ações afirmativas que são implementadas e que não são privilégios, na verdade, é para corrigir uma deficiência daquela área, o nosso direito de resistência é simplesmente vilipendiado, né? A sociedade brasileira como um todo, ela não é muito adepta ao direito de resistência. E por isso ela tem dificuldade de dialogar sobre determinados temas e de avançar, né, nas questões que precisam ser discutidas. Perfeito. Quanto ao sistema de cotas, por exemplo, quando você fez aquele comentário a respeito que às vezes é questão de marketing, né? A gente tem que ficar até policiando as questões das ações afirmativas no sentido delas serem mascaradas, porque, por exemplo, com relação à questão de cotas na política, que aí é a questão de gênero, de mulheres que tem que preencher um percentual X, se não me engano, é de 20% ou 30% nos partidos. Quando o sistema de cotas de gênero nos partidos políticos foi implementado, ao mesmo tempo que se aumentou o percentual, que se determinou, no caso, o percentual de 20% de mulheres candidatas, se aumentou de 100 para 120 o número de homens. Quer dizer, então não foi um aumento. Não existiu na realidade. O aumento foi nulo, foi uma coisa mascarada. A ação afirmativa foi só para dar uma resposta à sociedade e, como não se discute sobre isso, ela continua aí sem efeitos, né? Sem efetividade. Não me ouvindo, professor? Estou ouvindo. Ah, tá. Conseguiu ouvir? Não, era só esses comentários que eu queria fazer. A dificuldade que nós brasileiros temos de exercer o direito de resistência, de identificar as nossas dificuldades, de fazer esse reconhecimento, como Boaventura Santos fala, né? Era só isso. Obrigada. Vocês estão... Nada, eu que agradeço. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Minha internet acho que deu uma estabilizada aqui. Estou ouvindo. Eu vou encerrar a aula por conta dessa instabilidade também, porque já está na hora, mas eu vou mandar o link no nosso grupo do WhatsApp, vou mandar o texto de amanhã e vou mandar também uma matéria interessante sobre o sistema de cotas nas políticas argentinas, tá? Para a gente poder debater amanhã, discutir desigualdade de gênero e raça, e aí a gente entra num debate mais apurado sobre interseccionalidade. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada. Obrigada, até professor. Amanhã. Até amanhã. Obrigada, boa noite. Um grande abraço. Renata, até amanhã. Obrigado.